Já imaginou usar uma barba falsa feita com pelos de testículo de iaque? Fazer tanta força, a ponto de desmaiar? Ou vestir uma armadura tão pesada e quente que mais parecia um instrumento de tortura? E se eu te disser que esses foram apenas alguns dos desafios enfrentados por The Rock durante as gravações de Hércules? Olá, eu sou Max, e seja bem-vindo ao Curiosidades Nerds. Hoje vamos relembrar o filme sobre o herói mais musculoso da mitologia e que todo grandalhão de Hollywood adora interpretar: Hércules. Afinal, qual a melhor forma de mostrar seus músculos do que como o famoso herói grego, que sempre passa a maior parte do tempo sem camisa? E com Dwayne Johnson não foi diferente. Não apenas ele fez questão de interpretar o personagem, como, de acordo com ele, esse seria o melhor filme do Hércules já feito. Mas será que ele conseguiu? Bom, Hércules chegou aos cinemas em 2014, com Dwayne Johnson no papel principal, e foi dirigido por Brett Ratner. Mas, diferente de muitas adaptações do herói, esse filme se inspirou na HQ Hercules The Thracian Wars, mostrando um lado mais humano e realista do semideus. Aqui, ele não é filho de Zeus com poderes divinos, mas sim um guerreiro lendário cercado por um grupo de mercenários. Juntos, eles enfrentam uma guerra na Trácia e mostram que, às vezes, a maior lenda é aquela que as pessoas escolhem acreditar. E aqui vão 12 curiosidades sobre esse clássico. 1. Treino de Hércules nível hardcore. Se você acha que The Rock já era gigante, saiba que ele intensificou seu treino para esse filme. Ele queria ficar o maior possível para o papel, e para isso seguiu um programa chamado The 12 Labors Diet, treinando pesado por 8 meses para alcançar o shape perfeito. Ele mesmo disse em entrevistas que foi um dos treinos mais brutais de sua carreira. 2. Nada de dublês. Dwayne Johnson não brinca em serviço. O cara fez questão de realizar quase todas as cenas de ação sem dublê, e essa dedicação quase lhe custou uma perna quebrada. Em uma cena de luta, um dos figurantes errou o tempo e quase atingiu a perna de The Rock com uma espada de metal. Ele desviou no último segundo, mas depois brincou dizendo que Zeus estava olhando por ele. Ainda assim, o ator saiu com muitos hematomas e, provavelmente, uma coleção de analgésicos no final das filmagens. Mas isso mostra o quão comprometido com o papel ele estava. 3. A origem da barba. Em entrevista ao talk show Conan no ano de lançamento do filme, The Rock revelou que a barba de Hércules foi feita com pelos de iaque, uma espécie bovina selvagem encontrada nas montanhas da Ásia Central, principalmente no Tibete. Agora, adivinhe de que parte do animal vinham os pelos? Acredite ou não, dos testículos do iaque. Não, você não ouviu errado, veio dos testículos do iaque. Como disse Johnson, os mais macios sim. Bom, o que eu posso dizer? Tudo pela arte, eu acho. 4. Uma chuva de flechas quase real. Lembra daquela cena em que Hércules segura um escudo gigante e defende uma chuva de flechas? Pois é, isso foi inspirado em batalhas reais e usou efeitos práticos sempre que possível. Dwayne Johnson disse que foi uma das cenas mais difíceis de filmar. E considerando o peso daquele escudo, ele basicamente fez um treino de ombro durante as gravações. Isso só reforça a forte preocupação da produção em manter tudo o mais realista possível. 5. Inspirado em Gladiador e Coração Valente. O diretor Brett Ratner buscou reinventar o mito de Hércules ao optar por uma narrativa mais realista e humanizada, distanciando-se das representações fantásticas tradicionais. Inspirado por filmes históricos como Gladiador e Coração Valente, Ratner focou em criar um épico centrado na psicologia do herói e nas complexidades da lenda, em vez de depender de elementos sobrenaturais. Para alcançar esse ideal, a força sobre-humana de Hércules e seus 12 trabalhos são apresentados como exageros, ampliados por seu grupo de mercenários para inflar sua reputação. As criaturas mitológicas, por exemplo, são insinuadas como inimigos comuns, cujas histórias foram distorcidas pelo medo ou pela fama. As cenas de combate priorizaram coreografias cruéis e táticas, reminiscentes dos embates em Gladiador, com uso limitado de CGI. A ênfase estava no esforço coletivo dos guerreiros, não apenas na força individual de Hércules. Além disso, o herói é assombrado por traumas, longe da figura invencível dos mitos. Essa vulnerabilidade aproxima-o de personagens como Maximus, do filme Gladiador, ou William Wallace, de Coração Valente, líderes carismáticos, mas marcados por conflitos internos. 6. Ele desmaiou 8 vezes. Já imaginou desmaiar 8 vezes para fazer uma cena?
Pois foi exatamente isso que aconteceu com Dwayne Johnson, no que ele descreve como seu pior momento absoluto. Para filmar a cena em que ele está acorrentado e grita, "Eu sou Hércules", ele pediu ao departamento de adereços que o trancasse com correntes de aço reais, que ele não conseguiria quebrar, para que a atuação fosse autêntica. De acordo com ele, a cena foi filmada um total de 8 vezes e ele desmaiou em todas, devido ao enorme esforço que fazia e à restrição da circulação sanguínea. Apesar de tudo, segundo ele, valeu a pena, pois esse momento é icônico. 7. Um figurino nada confortável. Se você acha que interpretar um semideus é uma tarefa fácil, pense de novo. As armaduras dos personagens eram tão pesadas e quentes que transformaram o set em uma verdadeira sauna a céu aberto. Em uma entrevista, Dwayne Johnson revelou que, por baixo daquela armadura imponente, ele estava sempre encharcado de suor, como se tivesse acabado de sair de um treino intenso. E para piorar, as gravações aconteceram no verão da Hungria, com temperaturas altíssimas. Imagine passar horas filmando cenas de batalha, correndo e lutando, tudo isso vestindo uma armadura que não apenas era pesada, mas também extremamente quente. Definitivamente, ser um semideus não é tarefa para qualquer um. 8. Cena deletada épica. Acredite se quiser, uma cena de batalha gigantesca foi cortada do filme porque os efeitos visuais não ficaram prontos a tempo. Agora imagine. Figurantes ensaiando por semanas, coreografias detalhadas, câmeras capturando cada golpe. E no fim das contas, nada disso foi para a tela, porque a equipe de efeitos não conseguiu finalizar a tempo. Um baita desperdício. Algumas imagens dessa cena vazaram na internet e dá pra ver que tinha potencial para ser uma das melhores do filme. Infelizmente, ficou só na imaginação dos fãs. 9. Armas feitas por ferreiros especializados. A clava de Hércules, que pesava 14 kg, foi forjada em aço por artesãos da Hungria. Johnson, porém, usou uma versão de borracha em cenas de ação para evitar acidentes. Já as espadas e armaduras foram desenhadas com base em artefatos gregos. 10. Filmado onde os hunos marcharam. As cenas externas foram gravadas em Budapeste, capital da Hungria, aproveitando paisagens rurais que lembravam a Trácia antiga. O estábulo onde Hércules treina sua equipe é o mesmo usado em O Homem de Aço, da Mi-13, adaptado para parecer uma fortaleza decadente. 11. Inspiração na graphic novel Sombria. O roteiro é baseado em Hercules, The Thracian Wars, uma graphic novel que reimagina o herói como um mercenário traumatizado. A obra influenciou até o visual de Hércules. As cicatrizes no corpo de Johnson fazem referência aos 12 trabalhos, mostrados como feridas de batalhas comuns, não monstros mitológicos. 12. O filme teve um final alternativo mais sombrio. Em entrevista a Empire, Brett Ratner contou que o roteiro original terminava com Hércules abandonando sua equipe e vadando sozinho, refletindo sua solidão como figura lendária. O final foi alterado após testes de audiência, que pediram um desfecho mais heróico. A cena cortada está disponível nos extras do Blu-ray. O filme arrecadou cerca de 244 milhões de dólares pelo mundo. Foi um sucesso moderado, mas ficou longe de se tornar um clássico do gênero, e muito menos o filme definitivo de Hércules como The Rock e o diretor queriam. O filme recebeu críticas mistas. Enquanto muitos elogiaram o carisma do ator e a abordagem realista da mitologia, outros criticaram a falta de profundidade no roteiro e a direção pouco inspirada de Brett Ratner. Entre os pontos positivos, a atuação de The Rock foi um destaque, trazendo força e carisma ao papel. As cenas de ação bem coreografadas e a abordagem mais pé no chão também foram elogiadas. No entanto, a história previsível e os personagens secundários pouco desenvolvidos deixaram o filme aquém de seu potencial. No geral, Hércules é uma aventura divertida e visualmente interessante, mas que não se destaca entre os épicos do cinema. Minha opinião. Um dos maiores problemas do filme é a falta de uma ameaça verdadeiramente à altura do protagonista. O filme constrói toda a imagem de Dwayne Johnson como um guerreiro lendário, mas, na hora do confronto, simplesmente não há um adversário que rivalize com ele e que gere expectativa em relação ao embate final. O público nunca sente aquela tensão crescente de como ele vai vencer isso, o que torna a jornada pouco atrativa. Agora, imagine se tivessem introduzido um vilão digno da mitologia grega, como Anteu, o gigante filho de Poseidon e Gaia, cuja força era praticamente infinita enquanto estivesse em contato com o chão.
Um antagonista assim criaria um desafio real para Hércules. E para o papel, alguém como David Bautista, que já provou ter presença, carisma e o tamanho necessário para encarar Dwayne Johnson em uma luta épica. Se o filme tivesse apostado nesse caminho e entregado um duelo inesquecível, certamente teria deixado uma marca muito maior no gênero e na memória do público. Mas e você? Qual dessas curiosidades você mais gostou? Você curtiu o filme ou também acha que ele ficou devendo? Comenta aqui embaixo e já deixa o like para fortalecer o canal. Não perca nossos outros vídeos e até a próxima!